Você pode ser notado por aquilo que fez e que espalhou vida, protegeu afetos, impediu desertificações, né, das capacidades, e pode ser notado por algumas pessoas que estão à tua volta, te admiram pela tua maldade, aquilo que é a admiração do horror. No outro dia me perguntavam numa conversa, né, se eu projetei, né, na minha carreira, no sentido de ser alguém que entrou para a docência, foi para a filosofia e que um dia eu imaginaria que poderia até me tornar pop. Ser pop com filosofia é algo que até poderia se imaginar que poderia sê-lo de algum modo, mas como professor, né, era uma coisa um pouco estranha. E eu disse o seguinte, nunca eu projetei, coloquei como um plano programado, né, de atividades. O que eu fiz foi colocar para mim um princípio, de que eu deveria ser o melhor naquilo que eu fizesse. Não melhor do que você, mas o meu melhor. Isto é, o melhor Cortella na docência, na família, teria que vir à tona. Nesse sentido, né, quando se imagina que eu queira deixar um legado, eu gosto. Eu tenho um livro que eu aprecio muito, com um título, esse eu gostei, né, do título que eu mesmo dei, que é Viver em Paz para Morrer em Paz. Eu tenho um subtítulo no livro que é Se você não existisse, que falta faria? Não deve ser pensado em excesso, tem que ser pensado com moderação, jamais após beber alguma coisa, nunca em estado de tristeza, mas deve ser pensado vez ou outra. E eu sempre digo que se eu não existisse, eu quero fazer falta, né? Eu quero fazer falta, esse é o meu legado. Eu quero que no dia que eu me for, que diga assim, poxa, o Cortella faz falta, ele podia estar aqui com a gente, nessa situação, nessa circunstância, como professor, como pai, como marido, como cidadão, como profissional, como amigo. Então, esse é o sentido. O Mário Quintana, que nós citamos, mandou escrever no túmulo dele, eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Isso aparece, eu cito isso nesse livro, Sim. Viver em Paz para Morrer em Paz, porque ele morreu, o Mário Quintana, na mesma semana que o Ayrton Senna, né? Morreu no dia 5 de maio de 1994. O Senna morreu domingo e o Quintana na quinta-feira, né? E claro, eu pego uma pessoa que eu lembro muito com grande energia, a gente falava de reencarnacionismo, né? Ou de a questão da transmigração de alma, ou o que for. Uma pessoa admirável, que eu tenho uma admiração imensa, é Chico Xavier. Chico Xavier morreu em 2002, no dia que nós ganhamos o Penta, certo? E eu sempre digo que talvez ele tenha não escolhido fazê-lo, mas ele não criou obstáculo a que assim fosse, internamente, naquilo que é a agonia, né, a luta para continuar vivo, porque uma pessoa tão discreta na existência dele, tão suave, né, naquilo que ele fez, que seria até imaginável que ele não fosse tão bem lembrado como ele deveria ser. Eu não sou, como disse, reencarnacionista, mas tenho uma admiração imensa, né, pelo Chico Xavier. Alguém que passou a vida lidando com a maior dificuldade nossa, que é a morte, né? E o fez de forma partilhante. Por isso, ter morrido no dia, né, da nossa conquista do Penta é, de fato, ganhar, né, a possibilidade de fazer falta. Chico Xavier faz falta, Mário Quintana faz falta. Várias vezes eu encontrei, quando ia a Porto Alegre, Mário Quintana andando ali na Rua dos Andrades, ali na Rua da Praia. E eu admiro tanto, né, as ideias de Mário Quintana, porque ele foi capaz, né, de ter uma existência na qual ele faz falta. Então, ele faz falta não só porque ele era um poeta, mas porque ele fez traduções magníficas de outros idiomas, de obras que a gente, sem ele, nós não teríamos tanto encantamento, né? Então, há pessoas, porque ele era tradutor também, né? Há pessoas que são imprescindíveis. A clássica frase do Brecht, né, ela se aplica muito de verdade a algumas pessoas. O Mário Quintana é uma delas. 47 anos de docência, por vários momentos eu encontro pessoas que dizem, um dia você falou uma coisa que mudou a minha vida. E eu fico pensando nessa hora, sem descartar o elogio, naquilo que eu não disse, deveria ter falado, e em coisas que disse que não deveria tê-lo feito, né? Claro, evidentemente. Um dos sinais de inteligência é o arrependimento. Nós somos provavelmente o único animal que é capaz de trazer-se do passado que fez para agora e olhar-se, sentir-se tolo. A frase, eu não devia ter falado, ou eu devia ter respondido, ou como é que eu deixei ela fazer isso comigo, ou ele fazer isso comigo, isso é absolutamente no campo da nossa historicidade consciente, né? É impossível que eu consiga viver sem pensar-me, né?
A ideia de consciência, para imaginar alguém como você que vive também em palco, né, é você estando no palco, estar sentado na plateia se olhando, né, vendo seu próprio desempenho. Né? Esse distanciamento, algumas pessoas bloqueiam, outras são capazes de rever-se, né, olhar aquilo que conseguiram fazer e seguir com o aprendizado. Mas que, sem dúvida, né, deixar o legado é algo que pode ser feito por algo que se torna, para uma pessoa que se torna importante, ou pode ser apenas, né, você produz um impacto como aquele que atirou no John Lennon, né, em dezembro de 1980, né, e fez por quê? Para ser notado. Há outras formas de ser notado. Você pode ser notado por aquilo que fez e que espalhou vida, protegeu afetos, impediu desertificações, né, das capacidades, e pode ser notado, né, por algumas pessoas que estão à tua volta, te admiram pela tua maldade, aquilo que é a admiração do horror.